Olá, pessoal! O Câmara Aberta está começando e esta semana o programa é sobre saúde. A campanha Novembro Azul chama a atenção para a prevenção ao câncer de próstata, o mais comum entre os homens depois do câncer de pele. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que só este ano o número de novos casos seja superior a 60 mil. Existe um tabu sobre o assunto, a prevenção, sobre o exame do toque retal, por exemplo, e é preciso deixar o preconceito de lado, porque a doença pode levar à morte. A gente esclarece tudo no programa de hoje. Nosso convidado é o médico urologista George Guedes Pereira. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E doutor George, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Eu que agradeço, Léo. Tudo bem? Tudo bem, muito bom recebê-lo mais uma vez, para a gente poder esclarecer um assunto tão importante. Doutor, deixa eu começar pelo seguinte ponto, que eu já até nessa abertura eu já falo um pouquinho. Existe um tabu muito grande quando a gente fala na saúde masculina, né? Certo. Na nossa sociedade. Isso ainda é um obstáculo muito grande, o homem procurar tratamento, o homem procurar se cuidar? Não tem a menor dúvida, viu, Léo? E, na verdade, muitas vezes ele se escora um pouco, né? Se refugia um pouco nessa questão de dizer, não quero fazer o exame de toque, porque, no fundo, o que ele teme mesmo é ter um diagnóstico, descobrir que tem a doença e ter que se submeter ao tratamento que a doença necessita, requer, né? Então, obviamente, a gente tem hoje recursos para poder fazer esse diagnóstico precocemente e, na verdade, isso é um tabu que deve acabar, porque o homem, na verdade, ele precisa ter mais cuidado com sua saúde para que ele tenha uma qualidade de vida e um tempo de vida maior. O exame, que daqui a pouquinho a gente explica direito o que é mesmo. Eu vou chamar agora uma reportagem que a minha colega Meire Alves preparou com o cinegrafista Sátiro Almeida sobre o tema, sobre câncer de próstata. Eles foram às ruas da capital e também foram até um centro onde acontece o tratamento aqui em João Pessoa. Vamos assistir para a gente voltar e continuar essa entrevista. Alô, homens, na casa dos 40. Sabe aquele exame que é preciso fazer para saber se a saúde está em dia? Pois é, muita gente faz piada, né? Mas o assunto é sério, porque quem ainda não fez vai precisar fazer. Por isso a gente veio até o ponto de 100 réis aqui na capital paraibana para saber como é que anda o compromisso de vocês com a saúde. O senhor já fez o exame de próstata? Não. Por quê? Porque não quis. Até agora eu nunca me enfrentei a fazer não, porque eu me sinto com saúde, né, em primeiro lugar. E a gente tem uma mania de só querer fazer um exame quando está sentindo alguma coisa, né? Não fiz. Por quê? Porque não quero. Não é porque não tenho medo, é porque eu me sinto bem. Eu me sinto bem, eu não tenho problema. Tá. Já fiz, já. E sempre eu faço, né? Porque é importante, viu? O câncer de próstata é o tipo de câncer que mais mata homens na Paraíba. No ano passado, foram 322 vítimas da doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. E o preconceito talvez seja ainda o maior vilão. Em João Pessoa, a cada 40 pessoas atendidas neste centro de saúde, apenas 16 são do sexo masculino. E é de olho principalmente em quem não se cuida que a campanha Novembro Azul está nas ruas, chamando a atenção para o câncer de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo. A diretora do centro explica que neste período a procura aumenta em cerca de 60%, mas que ainda é considerada pequena. Embora a gente faça essa oferta mensalmente, de janeiro a dezembro, como o Novembro Azul é uma campanha nacional que é focada na saúde do homem, tem a oferta. A gente priorizou os atendimentos para o homem, mas, infelizmente, os homens ainda têm um déficit com eles mesmos. Eles não procuram tanto, embora seja estimulado pelos profissionais de saúde médico que nós temos aqui, para que eles façam o exame o PSA e sejam encaminhados para o urologista. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima em 61 mil novos casos só esse ano. E como em qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior. Então, o diagnóstico precoce
ainda é o melhor remédio. É uma precaução, você tem que se cuidar, porque senão complica lá na frente. Tá aí, muito obrigado a Meire, ao Sátiro e a todo mundo que participou da reportagem. Tem algumas opiniões ali, doutor, que a gente já falou nesse primeiro momento do programa. O homem reluta em se cuidar. Ele diz, não, eu estou bem, eu não tenho problema nenhum. Espera acontecer alguma coisa para poder ir atrás, né? Então, muitas vezes, quando ele chega para essa consulta por portar sintomas, já é tarde demais, o tumor já está numa fase muito avançada e a gente já não tem mais muito o que oferecer e o tratamento, muitas vezes, é um tratamento que vai levar a uma queda da qualidade de vida desse paciente muito maior do que se a gente tratasse numa fase inicial, até com a chance de cura. E o que é que pode causar o câncer, doutor? Na verdade, não existe nenhum fator predisponente que não a idade e a herança genética. Então, o fator hereditário é importante. Não tem a menor dúvida. E um dado interessante que foi colocado é que aqui na Paraíba morre mais gente de câncer de próstata do que de pulmão. Ao contrário da grande maioria dos estados do Brasil e do próprias estatísticas mundiais. Eu acredito que talvez pelo fato de João Pessoa ser uma cidade onde tem uma população idosa maior do que em outros estados, e aqui também as pessoas têm menos hábito do tabagismo do que em outros estados também. Então, um estilo de vida talvez um pouco mais saudável nesse sentido. O senhor fala na população idosa, o câncer de próstata é tido como uma doença da terceira idade. É de fato? Não tenha dúvida. Eventualmente, a gente diagnostica tumores em pessoas mais jovens. Essa semana mesmo, eu tive um paciente com 42 anos, com câncer extremamente agressivo e avançado, mas isso é uma raridade. Mas é importante que esse paciente, independente de sentir qualquer sintoma, ele deva fazer esse check-up anualmente a partir dos 45 anos. E se ele tiver esse histórico familiar muito forte de câncer de mama ou de próstata, né, entre mãe, irmã, pai ou irmão, ele deve começar esse check-up mais cedo, a partir dos 40 anos. O senhor falou desse caso de um paciente com 42 anos. Ele tinha um histórico familiar. Ele tinha histórico familiar, então ele deveria ter começado antes. Perfeitamente. Mas esse caso especificamente, ele provavelmente já deve ter começado com esse tumor aos 35 anos, mas, assim, como eu te falei, é um caso que a gente vê em 1000, né, e de muita gravidade. Hoje a orientação é que a partir dos 45 anos se faça exames. Perfeitamente. O exame do toque ou o PSA também que a gente escutou na reportagem? O PSA é um exame muito bom. Ele é um exame exame de sangue. Ele não é específico de câncer de próstata. Outras doenças que são bem mais comuns do que o câncer de próstata também cursam com elevação do PSA. Daí, assim, a pouca confiabilidade em utilizá-lo como uma dosagem que a gente possa se valer para poder dar o diagnóstico. Mas a gente pode utilizá-lo para fazer pelo menos uma triagem, né? PSAs muito baixos, o que eu chamaria de um PSA muito baixo, PSA menor do que 1. Se você for olhar na tabela de normalidade dos laboratórios, eles vão colocar PSA normal de 2,5, de 4, esqueça esses valores, são valores altos. A gente está cansado de diagnosticar nos consultórios da gente pacientes com cânceres de próstata, com PSAs pouco próximo de 2. Né? Então, um PSA até de 1 nanograma por ml, feito num laboratório de qualidade, de boa confiabilidade, é um PSA que nos deixa tranquilos. E a grande maioria dos pacientes tem um PSA baixo. Assim. Então, na verdade, a saída ao urologista, ele, além da gente permitir acompanhar a evolução de um tumor que desde sua fase inicial e tratar no momento correto, ele também permite a gente tratar outras patologias que acometem o homem, né, e que também são passíveis de tratamento com repercussão na qualidade de vida, tais como a questão da disfunção erétil, do déficit hormonal, da testosterona, né, e problemas urinários outros. O PSA deve ser feito periodicamente também e a partir de uma idade X? Perfeito. Como eu falei, a partir dos 45 anualmente... Vale para os dois exames, então, os 45 anos. Exatamente. E a partir dos 40, em quem tem esse histórico familiar. Ok. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Na sequência, a gente continua esclarecendo esse assunto. Fica por aí que a gente volta já. Gravando!
Nos últimos anos, a Câmara Municipal de João Pessoa tem evoluído. E muito! O sinal da TV Câmara agora é aberto e você pode acompanhar aí de casa o dia a dia das nossas vereadoras e vereadores. O portal da Câmara agora está muito mais moderno. E foi criada uma nova plataforma colaborativa. João, mais pessoas. E tudo isso para aumentar a participação popular. E tem mais, a Câmara ganhou um centro cultural e criou a escola legislativa. Isso sem falar da valorização do servidor. Além disso, a Câmara está de casa nova. Um prédio todo reformado e moderno para agilizar os trabalhos. E você sabe como a gente sabe de tudo isso? É porque a gente tá lendo ali, ó. Câmara Municipal de João Pessoa. Na Casa do Povo, toda voz tem vez. E vem aí, a Rádio Câmara FM. Mais um canal direto e interativo, ligando você ao futuro da nossa cidade. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. Este é o tipo da doença que mais atinge os homens depois do câncer de pele. Nosso convidado é o médico urologista George Guedes Pereira. Doutor George, no fim do primeiro bloco, o senhor vinha explicando os exames. Acho que deve ter ficado um monte de homens se perguntando, então basta fazer só o PSA? Ele é suficiente ou tem os casos que são necessários os dois? Como é que funciona isso? É complicado lhe dizer que o PSA é um exame que possa substituir o toque. Isso, na verdade, quando um paciente nos procura para avaliar se ele tem algum problema na próstata, algum câncer, né, especificamente, a gente tem que se valer de informações para poder decidir se aquele paciente tem um risco que justifique a realização de uma biópsia. Porque a biópsia é quem vai dar o diagnóstico de câncer, né? Não vai ser o exame de toque, não vai ser o exame de PSA. O exame de PSA, como eu falei, é um exame que pode falhar, porque tem outras doenças que cursam com a elevação do PSA. Então, um PSA elevado não significa câncer. Você pode ter prostatite com elevações acentuadas do PSA, uma hipertrofia benigna, né? Então, isso pode mascarar esse diagnóstico, assim como o toque retal também. Você pode ter um toque retal absolutamente normal e o paciente ter um câncer de próstata. Você pode ter um toque retal alterado e o paciente não ter um câncer de próstata. Então, essa decisão de se fazer ou não a biópsia, de se dar um diagnóstico de tranquilidade, isso realmente ele requer que um profissional experimentado avalie para dizer isso. Se vai precisar fazer um toque ou não, cabe ao urologista, junto com o paciente, decidir. E precisando, como é esse exame, doutor? Que tem tantos mitos, que dói, que demora. Como é esse exame? Esse exame dura de 3 a 5 segundos, é um exame rápido, incomoda um pouco, né, mas não se compara com o sofrimento causado por um câncer não diagnosticado, né, que vai evoluir inevitavelmente para um quadro mais avançado. Então, eu comparo, às vezes, com uma atividade física. Às vezes, a maioria das pessoas não gostam de fazer atividade física, mas quando fazem, tem aquela sensação de dever cumprido, né? E, normalmente, as pessoas que nunca o fizeram e que fazem um bicho de 7 cabeças do exame, acham que o exame é bem mais tranquilo do que elas imaginavam. A própria Mary falou na reportagem, há muita piada a respeito, né? E eu acho que, ainda que existam as piadas, mas que as pessoas entendam que tem o lado sério, né? A gente tem na nossa equipe várias pessoas com mais de 45 anos e a gente sempre brinca muito, né, entre a equipe com a situação. Eu acho que deve-se aproveitar esse lado
de brincalhão mesmo, e desde que a pessoa esteja ciente que é importante fazer, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E esse exame, como eu lhe falei, é um exame assim super rápido e a brincadeira talvez advenha disso, de que não é nenhum bicho de sete cabeças e se faz um grande tabu sobre isso aí. Identificado o câncer, doutor, quais os próximos passos? Bom, quando você suspeita que aquele indivíduo tenha realmente um câncer, a primeira coisa, como eu já lhe falei, é a realização da biópsia, que vai dar um diagnóstico histopatológico, né? E a partir disso a gente vai estadiar esse tumor para saber se esse tumor está restrito à próstata ou se é um tumor que já ultrapassou os limites da próstata e dessa forma iria requerer um tratamento também não localizado, um tratamento mais sistêmico. Eu já estou lhe perguntando do câncer em si, mas eu esqueci de lhe perguntar sobre sintomas. O homem deve prestar atenção a quê, doutor? A urina, alguma dor, para poder procurar o urologista? Na verdade, ele deve procurar observar uma mudança do padrão dele de urinar, né? O indivíduo que nunca levantou à noite, ou levantava uma vez, sempre levantou uma vez e passa a levantar duas ou três. O indivíduo que tem uma sensação de que não esvaziou a bexiga completamente. O indivíduo que faz esforço para urinar, o que tem uma urgência miccional, que é aquela vontade de ir para o banheiro que não pode, às vezes nem consegue segurar e chega a perder até algumas gotas, né? Então, incontinência urinária é quando você não contém. Então, é muito comum o paciente chegar e dizer, doutor, eu estou com incontinência. Mas, na verdade, a maioria dos casos é que ele tem uma urgência, né, para urinar ou uma frequência urinária aumentada. A incontinência é quando você não contém a urina, né? E a polaciúria, que eu te falei, que é essa frequência e levantar mais à noite são as queixas mais comuns. Fora essas situações, fora a idade que o senhor já nos passou, que deve ter a regularidade nos exames, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. As meninas, numa determinada idade, na adolescência, costumam procurar o ginecologista, por exemplo. Perfeito. Os homens deveriam, ainda que sem sintoma nenhum, procurar um urologista e se informar mais e tirar dúvidas? Não tem dúvida. Primeiro, em relação à questão do início da atividade sexual, porque o urologista ele vai orientar sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis, vai avaliar a questão de fimose, ejaculação precoce, a presença de varicocele, que é uma varize interna no testículo, e essa varize pode levar a uma diminuição do volume testicular e uma diminuição da fertilidade. Não causa sintoma algum, se não for lá pesquisado pelo urologista, pode passar o diagnóstico batido até a fase de adulto jovem, quando o indivíduo, ao ter dificuldade para engravidar sua esposa, procura o urologista e é identificado essa varicocele, né? Então, a varicocele, ela aumenta a temperatura testicular e pode levar a uma diminuição da fertilidade, como eu falei, e essa diminuição ela é progressiva. Quanto mais cedo se tratar, menor vai ser a repercussão nesse testículo e melhor vai ser a recuperação da função reprodutiva. Criar esse hábito, eu acho que esbarra novamente numa questão cultural. Eu acho que bem poucos homens fazem isso. Poucos homens fazem isso. Efetivamente, eu acho que cabe às mães, desde jovem, orientar seus filhos nesse sentido e ter um momento que o adolescente deixa de ir para o pediatra, né? Ele deixa de ser criança. E é interessante que a mãe, nesse primeiro momento, leve no urologista para que, inclusive, ele crie, né, um vínculo e, muitas vezes, ele possa ir até sozinho à consulta para poder tentar resolver qualquer problema que eventualmente surja. Bacana. Deixa eu voltar à situação já do câncer diagnosticado que o senhor explicava para a gente. Vai depender de quê, doutor, a decisão de como será o tratamento e quais as possibilidades de tratamento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, essa decisão é uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente, né? Às vezes, um tratamento que você oferece para um câncer diagnosticado num paciente de 40, 50, 60 anos é diferente de um caso semelhante num paciente de 80, né? Então, você tem que avaliar o que é que você está querendo, qualidade de vida ou efetividade ou tempo de vida, cura de doença. Então, essa decisão de qual seria essa prioridade, ela deve ser compartilhada entre o paciente e seus familiares. Alguns tumores podem não ser tratados e ser acompanhados, na verdade? Sim. Eu tenho, inclusive, alguns casos de pacientes em que foi diagnosticado câncer de próstata e, diante da idade, doenças
de comorbidades, doenças que o paciente apresentava e que contraindicavam um tratamento mais agressivo, nós optamos por acompanhar esses pacientes. Às vezes com medicamentos e, eventualmente, até sem usar medicação alguma. O câncer de próstata ele tem uma característica que é o tumor que cresce mais lentamente no organismo. Então, é por isso que se recomenda que esse check-up seja anual, por exemplo. Em um ano, às vezes não muda muito a situação. Então, esse tumor, é por isso que de cada 6 homens com câncer de próstata, apenas um vai morrer desse câncer. Ao contrário do câncer de pulmão, em que, apesar dele ser menos incidente, termos menos casos do que câncer de próstata, em muitos estados do Brasil, em muitos países, o câncer de pulmão ele acaba matando mais do que o câncer de próstata, porque é um tumor mais agressivo. O senhor fala que ele cresce lentamente. Em casos mais agressivos, ele pode passar para outros órgãos? Não tenha dúvida. Ele, apesar de crescer lento, existem também tumores de próstata que são mais agressivos. Dados colhidos da biópsia ou do exame da peça cirúrgica podem sinalizar para uma agressividade maior desse tumor. E esses tumores, obviamente, requerem também tratamentos um pouco mais agressivos. E, normalmente, as metástases que acontecem são, em primeiro lugar, para gânglios e depois para os ossos. Tratamento mais agressivo significa o quê, doutor? Que tipo de medicação, de procedimento? Perfeito. O câncer de próstata, ele depende da testosterona como a planta depende da água. Então, num primeiro momento, o tratamento que se faz sistêmico é um tratamento visando reduzir o efeito da testosterona sobre a célula prostática maligna. Mas chega um determinado momento em que algumas células não dependem dessa testosterona da mesma maneira que você tem planta que não depende tanto da água, né? Então, para essas células tumorais que são mais agressivas, que não dependem da testosterona, isso acontece muitas vezes na evolução do tratamento do câncer de próstata. Chega um momento que ele já não responde mais a esse bloqueio androgênico. Nesse momento, estaria indicado a utilização de outras drogas que são quimioterápicas. Em algum momento, em algum caso, também, imagino, é necessária a remoção da próstata? E que casos são esses? Veja só, a próstata é removida nos estadios iniciais, em que você está vislumbrando a possibilidade de que, removendo a próstata, você estaria removendo todas as células tumorais que se encontram ali naquele paciente. Se você tem uma extrapolação dessas células para fora da glândula, se elas já saíram dos limites da glândula, a retirada pura e simples da próstata não irá acrescentar muito tempo de sobrevida a esse paciente. Tem alguns trabalhos que até têm mostrado que, em casos selecionados, você pode até fazer isso, porque você removendo a próstata, mesmo em casos mais avançados, o indivíduo vai ter menos problemas de obstrução no futuro, etc. Então, como eu lhe falei, cada caso é um caso e precisa ser analisado de acordo com as características do paciente, próstatas maiores ou menores. Então, em cada caso, você precisa ponderar uma série de variáveis para poder tomar a decisão mais adequada. A nossa próstata, claro, tem uma função. Quando se retira ela, o que é que acontece? Como é que se compensa essa ausência de uma próstata? Perfeito. A próstata ela tem uma função reprodutiva. Então, quando você remove a próstata, você remove não só a próstata, mas também as vesículas seminais, que são glândulas acessórias bem próximas à próstata. E essas duas glândulas, a próstata e as vesículas seminais, elas produzem cerca de 90% do nosso volume seminal. Então, quando você retira a próstata com as vesículas seminais, o que existe é uma perda da ejaculação. Você tem o orgasmo preservado, a sensação de emissão do esperma, mas não sai nenhum esperma porque as glândulas que produziam aquele esperma foram extirpadas. Tem um mito ou verdade, esclareça para a gente, por favor, que essa remoção da próstata causa impotência sexual e incontinência urinária também. Isso pode acontecer? Perfeito. Existem duas cirurgias, grosseiramente, para a próstata. Uma em que você vai tirar a próstata inteira, que é a cirurgia do câncer, e a outra que você tira só um miolinho da próstata. Porque a uretra, ela atravessa, numa das suas porções, ela atravessa a próstata. Então, a urina que sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata. Então, a próstata, quando cresce com uma hipertrofia benigna, uma doença benigna, ela vai constranger a uretra, certo? Ela vai estreitar a uretra.
E o tratamento para uma situação como essa é de você remover o miolo da próstata. Dessa forma, você vai dilatar esse segmento da uretra, permitindo que a urina flua livremente. Quando você faz essa cirurgia para tirar o miolo da próstata, você não causa esse problema de impotência ou de incontinência urinária, na maioria das vezes. Incontinência é muito raro, né? Mas quando você retira a próstata inteira, os vasos que vão para o pênis, eles passam rente à próstata, os vasos e nervos. Então, há um cuidado com a preservação desses vasos e nervos para que não haja um comprometimento da função erétil desse paciente, para que ele não tenha um comprometimento da ereção. Algumas vezes você é obrigado a lesar porque você tem uma suspeita de que haja uma infiltração naquele local. E, às vezes, por dificuldades técnicas também isso pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, nós conseguimos preservar esses vasos e, naqueles casos em que haja uma disfunção erétil, uma diminuição da ereção após a cirurgia, você pode oferecer para esse paciente tratamentos com a finalidade dele restaurar a potência, uma vez que nós não mexemos na questão da libido, né? Não mexemos em hormônio, essa cirurgia não mexe com hormônio. Você vai continuar com sua libido preservada. Então, se houver um prejuízo na ereção, nós temos drogas, existe a prótese peniana, né, que podem restaurar as injeções intracavernosas, que podem restaurar a ereção nesse paciente. A gente está quase no finzinho do programa, doutor. Gostaria que nesse final o senhor se voltasse para o telespectador para reforçar a importância sobre a prevenção. Bom, eu faço um convite, né, aos pacientes, aos homens, para que eles procurem um urologista, né, que seja uma pessoa de sua confiança, uma pessoa de boa formação, porque tenha nele uma pessoa que quer ajudá-lo a você ter uma melhor qualidade de vida, uma maior saúde. E em relação à questão urinária e sexual, este é o profissional mais indicado, né? E sugiro também que cada um deles substitua o preconceito pela atitude. Bom, doutor George, muito obrigado por ter vindo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Léo. Gente. Até a próxima. Muito obrigado. O Câmara Aberta desta semana fica por aqui, mas a gente continua sempre em contato com você pela internet. Na nossa fanpage ou no YouTube é possível rever este e outros programas, comentar, sugerir pauta. TV Câmara JP é o endereço de ambos e a gente te espera lá. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e até a próxima. Tchau.